Então vamos começar agora, então eu vou dividir aqui, porque nós temos 10 minutinhos aí, não é? Vai me atualizando então. Governo provisório, governo constitucional, Estado Novo. Vamos lá, ó. Governo provisório vai de quando a quando? 1930 a 1934. Governo constitucional 34 a 37. Estado Novo 37 a 45. Beleza? Então olha só, simples. Durante o governo provisório nós vamos ter destaque para três coisas principais. Primeiro destaque, a própria Revolução. A Revolução de 30. Ou seja, é um golpe de Estado que vai colocar Getúlio Vargas no poder em 30. Quem era o presidente então? O cara que chamava Washington Luiz. Vivia lá naquela república do café que a gente chama, né? A república do café com leite. Então Washington Luiz vai ser deposto por Vargas e olha só. A chegada de Vargas no poder é a congruência, é a união de várias forças políticas. Quais as principais forças políticas vão conduzir Vargas ao poder? Primeiro, as oligarquias dissidentes. O que são oligarquias dissidentes? São aqueles grupos de poder regionais dos estados que não tinham acesso ao poder. Porque quem é que mandava no Brasil até aqui? A indústria do café. Do café. Quem eram as grandes oligarquias do café? São Paulo e Minas. Principalmente São Paulo. Eram as grandes oligarquias. Mas o resto do país estava satisfeito de não ter influência no governo federal? Não, então havia várias oligarquias dissidentes. Entre elas nós vamos destacar aqui a oligarquia gaúcha e a oligarquia baiana. Mas aqui nós vamos colocar o movimento tenentista, que eram os militares. Nós temos uma classe média urbana também que vai apoiar o Vargas. Então o golpe de 30 é a convergência de várias forças políticas que vão conduzir Vargas ao poder. Segunda coisa, quando Vargas assume o poder, a elite paulista vai ficar de escanteio. A elite paulista de escanteio vai gerar uma grande insatisfação. E aí vai ser nesse momento que a elite paulista vai criar lá aquilo que a gente chama de Revolução Paulista ou Constitucionalista. De 1932. Quais as duas principais reivindicações da Revolução Constitucionalista? Primeira coisa, eles querem uma Constituição. Olha só, gente, Revolução o quê? E outra coisa, eles querem um interventor paulista. Porque a primeira atitude do Vargas, quando ele sobe ao poder, em 1930, qual é? Ele fecha as assembleias. Você concorda comigo que esse governo aqui é um governo ditatorial? Por quê? O Vargas sobe ao poder, ele fecha as assembleias, ele tira os governadores e coloca no lugar dos governadores interventores. Na sua grande maioria militares fazendo parte do grupo tenentista, daquele movimento tenentista. Então os paulistas fazem duas reivindicações. Primeira reivindicação, nós queremos uma Constituição. Segunda reivindicação, queremos aqui no estado de São Paulo um interventor. O Vargas atende eles? Não, Vargas vai protelando. Quando chega em 1932, eles vão estourar a Revolução Constitucionalista. Vai morrer lá os 4 estudantes, né? Martim, Miragaia, Drauzio Camargo. Beleza? Do MMDC, que está lá nas... Vai estourar a Revolução Constitucionalista. Vargas vai combater a Revolução Constitucionalista. Vai vencer os paulistas, mas os paulistas acabam conseguindo o que eles queriam, que era a Constituição e o interventor paulista. Então, o segundo ponto importante que eu queria destacar aqui no governo provisório de Vargas, lembrando que eu estou destacando aqui o que vai cair na nossa prova, é a Constituição de 1934. Muito bem. O que é a Constituição de 1934? Quais são as principais características da Constituição? Leis trabalhistas. Primeira característica, leis trabalhistas. Então você vai concordar comigo que o governo do Vargas vai ser sempre um governo voltado ao quê? Ao trabalhador. Uma valorização do trabalhador. Beleza? Isso vai estar sempre presente na política do Vargas. Segunda coisa, voto secreto e mais o voto o quê? Feminino. Aí que eu coloquei ensino primário gratuito obrigatório e leis trabalhistas. Ensino Primário gratuito. Olha só essas ações do Vargas. Você percebe que na Constituição o Vargas estabelece direitos. Que leis trabalhistas são essas aqui, senhores?
13º, direito a férias, jornada de 8 horas de trabalho, seguro-desemprego, leis trabalhistas que vigoram até que dia? Até os nossos dias. Ele não tira demais. Então, muito bem. Vargas faz a Constituição. Quando eu digo Vargas, você vai entender que houve uma Assembleia Constituinte. Uma Constituição promulgada. Vai ter as leis trabalhistas, voto secreto. Começa então o período do governo constitucional de Vargas. Vargas é eleito pelo povo? Não, Vargas é eleito pela Assembleia. Vargas começa então o governo dele em 1934, o governo constitucional. O governo constitucional de Vargas vai se caracterizar pela disputa ideológica entre dois grupos. A e B. A e B A e a ANL. O A e B também a gente pode chamar de integralismo. A Ação Integralista Brasileira. E aqui, Aliança Nacional Libertadora, não é isso? É. Lembrando sempre aqui que esses caras aqui da A e B vão ser caras que vão ter um cunho fascista. O outro socialista. É o cara, os caras do Anauê. E aqui os caras vão ter um cunho. Olha só, é perigoso dizer isso aqui, mas é só para você ficar mais claro. Um cunho assim, mais de esquerda, mais de social. Quem é o principal líder aqui? No integralismo. O cara que não é doce, ele é salgado. Quem é? O Lino Salgado, beleza? E o cara aqui, quem é o principal líder aqui? Luiz Carlos Prestes, beleza? Então vai haver disputa dessas duas ideias aqui. Durante o governo de 34 e 37, essa disputa de ideias vai aproximar os integralistas de Vargas. Vai haver eleição em 1938. O mandato ia até 38. Vargas quer sair do poder? Não. Então o que o Vargas faz no final de 37? Ele cria alternativas para que ele possa permanecer no poder. Quais foram as justificativas de Vargas para instalar o Estado Novo? Aquilo ali, ó, revolução. Não. Quais foram as justificativas de Vargas aqui no final de 37 Para colocar o Estado de novo. para criar o Estado Novo? Alguém ia Um tomar. plano que chama Foi. plano o quê? Foi. Foi. O Vargas cria a ideia de uma ameaça comunista. E ele diz assim, olha, nós temos comunistas infiltrados em todas as esferas e a eleição que se aproxima pode ser que os comunistas tomem poder, eles vão comer seus filhos, comer criancinhas, nós vamos virar aqui um país comunista, nós não podemos deixar isso. Para evitar isso, então, o que o Vargas faz? Dá um golpe de Estado, apoiado pelo quê? Pelos integralistas. Mas essa foi a razão da criação do Estado Novo? Foi a justificativa. A razão verdadeira da criação do Estado Novo qual era? Era que ele queria ficar. Ele queria permanecer no poder. Então aqui vai ter um golpe do Vargas. Os comunistas, os socialistas, a ANL vai ficar feliz? Não. Ela vai tentar então tomar o poder à força. Naquilo que a gente chama de intentona comunista, que é uma tentativa da esquerda brasileira, da ANL, de retomar o poder. Vão conseguir? Não, por isso chama intentona. Você vê que não é um negócio assim. Você vê que não é um negócio assim que foi pra frente. Tinha muita possibilidade, mas não conseguiram implantar. Vargas então implanta o Estado Novo. Em 1937 ele faz uma Constituição nova, que a gente vai chamar de Constituição Polaca. Então olha só pra você ter ideia. Nós estamos em qual Constituição brasileira? Não, em qual Constituição? Quantas Constituições o Brasil já teve? 5. 1824, Dom Pedro I outorga a primeira Constituição. Depois nós vamos ter uma Constituição em 1834, nós vamos ter um negócio chamado Ato Adicional. Aí depois nós vamos ter a Constituição de 1892 com o nosso querido Marechal Deodoro da Fonseca. Aí depois o Vargas vai pegar essa Constituição e vai fazer outra em 34. Aí agora nós vamos ter a outra Constituição, que é a Constituição de 37. O vestibular adora falar sobre essas Constituições, tá, galera? É sempre bom dar uma olhadinha. E a última foi? A última foi de 88, mas a gente ainda teve uma de 64 ainda. Peraí, de onde? 64, aquele lá do golpe militar, eles vão fazer uma nova, vamos fazer aqueles atos institucionais, né? 89 também. 88, né? 1988, tá? Vai ter a Assembleia Constituinte, vai ter a democratização, beleza? Governo Constitucional, então,
vai se transformar nesse Estado Novo uma Constituição polaca. Galera, toda vez que eu falo de Estado Novo, de ditadura, o que a gente está falando? Censura de emprego. Repressão, controle da imprensa, não é isso? Toda vez que você vai falar de ditadura, você está falando de quê? Está falando de controle da imprensa, repressão policial, fechamento dos extinção dos partidos políticos, governo centralizado. Então, falou de Estado Novo, se eu perguntar lá na sua prova assim, me dê característica do Estado Novo, característica política, centralização do poder, culto ao Vargas, controle da imprensa. Lembra do DIP? Lembra lá do DIP? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que servia só para controlar. É nessa época que é criada, por exemplo, a Voz do Brasil. Todo dia o Vargas ia para a rádio, porque o rádio era o mais importante meio de comunicação desse tempo. Todo dia o Vargas ia para o rádio para falar para a população. Até hoje tem lá, se você assistir a Voz, se você ligar o radinho lá na Voz do Brasil, você vai ouvir lá falando do governo federal. As ações do governo só fala bem do governo. Servia para quê? Para criar essa aula. Durante o Estado Novo, galera, existe uma coisa que você precisa entender. Isso é importante para você entender. O Estado Novo é o momento em que vou melhorar. O Estado Novo é o momento em que o processo industrial do Brasil cresce, onde há um processo de industrialização do Brasil. Esse processo vai começar aqui em 1930, com a ida do Vargas ao poder, vai passar pelo governo constitucional, mas vai se consolidar no Estado Novo. Presta atenção, deixa eu só terminar, isso aqui você vai precisar ver. O que aconteceu no mundo em 1929? Crise 29, crise do capitalismo. O Brasil era um país necessariamente o quê? Agroexportador. O Brasil necessariamente exportava café, não era isso? Beleza? Se o mundo está em crise, o mundo vai importar café? Não. Então a economia brasileira está o quê? Caindo. O que o Vargas faz? Sabe o que o Vargas faz? Ele vai comprar o café dos cafeicultores brasileiros. Vai comprar o café para quê? Para queimar. O governo compra o café e queima. Estima-se que tenham sido queimados mais de 100 milhões de sacas de café. Queimar entre 1930 e 1936 e 37. Pra quê? Aí você fala assim, cara, que loucura, para que o cara fazia isso? Qual que era o principal produto brasileiro? Se o cara que produzia café diminuísse a produção de café, o que ia acontecer com o pessoal que trabalhava para ele? Ia ser mandado embora. O cara que foi mandado embora vai ter emprego? Se não tem emprego, não tem salário. Se não tem salário, não tem o quê? Consumo. Se não tem consumo, a economia quebrou de vez. Então Vargas entendeu que era menos danoso para o Estado comprar o café e manter a economia cafeira funcionando, até que essa economia fosse substituída pela industrialização. Então o que o Vargas faz? Ao mesmo tempo que ele financia o café, ele incentiva a produção industrial brasileira. Por quê? Durante a crise de 29, com a quebradeira que houve na Europa, a produção de bens de consumo diminuiu. Então ficou difícil para o Brasil importar produtos. Ficou difícil para a gente importar tênis, sapato, roupa, bens acabados, bens industrializados, entendeu? Já que a gente está com dificuldade de importar, porque o mercado externo não tem, o que nós vamos ter que passar a fazer? Produzir. Se a gente começa a produzir, gera emprego, ou seja, a cadeia produtiva brasileira aumenta. É nesse momento da história aqui que o Brasil passa por um processo de industrialização. É nesse momento aqui, nesse período Vargas, que vai ser criada a CSN, que é uma siderúrgica, que a gente chama de indústria de base. O país não pode produzir carro se não tiver uma siderúrgica. Como é que você produz carro sem ferro, sem aço? Se você tiver que importar o aço, fica uma futura. Então é nesse momento que as indústrias de base do Brasil começam a produzir. Por que o Brasil consegue ter um surto econômico e industrial tão rápido? Porque as nossas indústrias já trabalhavam abaixo da produção.
Quando o mercado interno se aqueceu, foi possível produzir cada vez mais. Então, durante o governo Vargas, nós vamos ter aí uma grande produção e um grande crescimento do Parque Industrial Brasileiro. Isso é fundamental. Beleza? Ok? Suave? Então, beleza. Você passa para mim ali? Alguma dúvida, senhor? Ficou alguma pergunta sem responder? Fala aí. Destaque as características que definem o Estado Novo como movimento de 4 anos. Quais são as características que